E aí, tudo bem? Eu sou o Danilo e eu tô aqui hoje para te contar os 7 segredos sobre falar em público que ninguém te conta. Eu vou trabalhar esses 7 segredos como sendo os 7 poderes, tudo bem? Só para a título de curiosidade. E normalmente a gente pode usar esses poderes em alguns momentos que a gente quer brilhar. Por exemplo, no primeiro encontro, numa entrevista de emprego ou em algum evento que você vai participar. Então, sem enrolação, vamos começar com o poder número 1, que é o poder interno. É o nosso poder do planejamento. Como assim planejamento? Quando a gente sabe da existência desse evento que a gente vai ter que comparecer, a gente pode fazer uma pesquisa de campo. A gente pode, por exemplo, pesquisar mais sobre a empresa, sobre as pessoas que vão estar lá, sobre qual é o ambiente, né? O que as pessoas que vão gostam, o que eu gosto, que eu possa contribuir com o ambiente. A ideia do planejamento é você construir uma base sólida para você não ficar perdido na hora que você chegar lá, entendeu? Então esse é o primeiro poder, o planejamento. Poder 2 é o poder do corpo. Como assim o poder do corpo? O nosso corpo, ele comunica. Mesmo que a gente esteja calado, em silêncio, o nosso corpo fala. E pensando nisso, o que acontece? O nosso corpo, ele reflete a maneira que a gente pensa. E o que a gente pensa também reflete o nosso corpo. Então, tenta adotar uma postura que eu chamo de a postura do lobo confiante. Que é aquela, por exemplo, do dono da casa. Que ele entra com o peito estufado, o ombro reto, cabeça ereta. Ele entra exalando confiança. Por mais que por dentro ele não seja nem um pouco confiante, quando você adota essa postura diferenciada, o seu cérebro também muda a forma que ele está pensando. Se você, por exemplo, adota uma postura fechada, o seu cérebro vai enviar a mensagem de que vai estar tudo errado, uma mensagem negativa. Do outro lado, quando você adota a postura do lobo confiante, tudo tende a dar mais certo. Um destaque para essa postura do lobo confiante que o contato visual. O contato visual é muito importante, talvez o mais importante dos itens da postura. Porque através do contato visual que você gera empatia, né? Você gera uma conexão, você revela se você realmente está confiante ou não e mostra que você está prestando atenção nas pessoas. Outro ponto são os sorrisos. Eles abrem portas. Isso é uma coisa que eu garanto que você já deve saber. Se não sabe, também fica aí a novidade. Por exemplo, quando você vai cumprimentar alguém, cumprimenta e dá um sorriso. Não vai doer nada, garanto, e vai fazer um bem tremendo para você e para a pessoa. Vai gerar uma conexão bem mais forte. O terceiro poder é o poder do acompanhamento. Mas o que é o acompanhamento? Como o nome sugere, é você acompanhar. Você já reparou que existem algumas pessoas que, por exemplo, quando elas estão conversando, elas meio que sincronizam os movimentos? Por exemplo, uma está conversando e de repente cruza a perna. Aí passa um tempinho, a outra cruza também. Ela apoia num braço, a outra vai, também apoia no braço. E isso é uma dica mais inconsciente. Por quê? Porque os seres humanos, nós como pessoas, a gente gosta daqueles que são parecidos com a gente. Então, igual eu falei, é uma coisa inconsciente. Quando você começa a imitar os gestos, inconscientemente a outra pessoa passa a gostar mais de você, passa a prestar mais atenção em você. Então, fique esperto. Você observa o que a outra pessoa está fazendo e vai aos poucos imitando. Não precisa ser na hora assim também. Você vai aos poucos, alguma coisa sutil. Tudo bem? O poder número 4 é o poder da linguagem positiva, que se resume no seguinte: é pensar no que você quer, não naquilo que você não quer. Mas por que fazer isso? Simples. A negação, gente, ela só existe falado, é uma coisa da linguagem, porque no cérebro funciona diferente. Por exemplo, se eu falo não pensa numa bolinha vermelha, você teve que pensar primeiro na bolinha vermelha para depois fazer a negação. Você entende como funciona? E como eu falo, pensar faz acontecer. A gente alcança aquilo que a gente foca. Por exemplo, você pensa, não quero ficar nervoso numa apresentação. Você pensa ficar nervoso, você foca ficar nervoso, você fica nervoso. Então, usa sempre essa linguagem positiva. Pensa o que você quer, não o que você não quer. E uma observação, um bônus para vocês. Não utilizar palavras como tenta, porque expressa a possibilidade de falha. E também palavras como mas. Não que você não deva utilizar, você deve tomar cuidado nos momentos que você for utilizar. Porque o mas funciona assim. Tudo que vem antes do mas
a gente desconsidera, a gente considera como mentira. Um exemplo. Eu gosto de falar em público, eu sou um bom orador, mas às vezes eu fico nervoso. O que a pessoa que está ouvindo vai gravar vai ser, eu fico nervoso. O poder número 5 é o poder do nós. É o poder de usar, quando você for se comunicar, a comunidade. Por quê? Quando você fala no sentido geral da comunidade, você cria um envolvimento maior. Porque quando as pessoas falam nós, são as pessoas que se entendem. Quando a gente se entende, a gente fala nós. Eu não falo eu, não falo você, eu falo nós. Porque pensa assim, a conversa é num iceberg. Tem a conversa fiada, que é a parte superficial, e tem a parte que fica abaixo da linha do mar, que é a parte que a gente se entende. O ideal é você estar sempre nessa parte, na parte que você entende o outro. E quando você entende, você fala nós. Você trabalha a linguagem de comunidade. Eu, você, não. Nós. Tudo bem? O poder número 6 é o poder de ouvir e questionar. Ele é muito importante. Por quê? Porque as pessoas gostam das pessoas que ouvem mais do que falam. Isso provavelmente você deve ter passado por uma situação que a pessoa não para de falar, simplesmente você, não aguento mais. Então você gosta de falar com as pessoas que te ouvem, não aquelas que falam mais do que você. Tudo bem? E para você ouvir e questionar bem, você tem que dedicar atenção integral, né? A pessoa que está falando tem que ser o seu foco, sabe? Você tem que dedicar corpo e alma para ela. Tanto é que existe um ideograma chinês, que eu vou colocar aqui, que representa esse ato de ouvir da maneira correta. Que ele simboliza o rei, atenção integral, ouvido, coração e olho. São 5 elementos da escuta efetiva. E o legal é que quando você escuta bem, você faz perguntas inteligentes. E quando você faz perguntas inteligentes, você vira uma pessoa interessante. Por quê? Se mostrar interessado te torna interessante. Não esquece disso. E o último poder é o poder da confiança. Mas como assim poder da confiança? É você entender o processo. Como assim entender o processo? Você tem que descobrir o que é confiança para você. Como você reconhece alguém que é confiante? O que ela faz que te convence que realmente, não, pessoa tal é confiante mesmo. Então você identifica esses pontos, você cria um mapa. Quando você tem esse mapa, você identifica esses pontos, você pode começar a fazer igual e chegar no mesmo resultado. Entendeu? Você entende como a confiança funciona e põe em prática. E assim você também se torna confiante. Então, esses foram os 7 segredos que ninguém te conta sobre falar em público. Agora cabe a você. Eu entrei com os segredos, você entra com a parte prática. Você põe esses segredos em prática. Você tem que realmente treinar. Porque falar em público não é uma questão de dom. É uma questão de prática, é uma habilidade que você pode adquirir.